Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Valtenberg e vou entrevistar a presidente da ANUP, Elizabeth Guedes, e a diretora institucional da ONG De Olho no Material, Theodora Lidkmeier. Elizabeth tem 68 anos de idade, é presidente da associação que reúne as universidades privadas e conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Theodora tem 60 anos e trabalha com educação desde sempre. Ela foi professora, foi secretária de Educação de Não Me Toque e prefeita da cidade. Elizabeth Theodora, obrigado pela entrevista. Obrigada. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de julho de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando: o governo encaminhou ao Congresso o novo PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Esse plano, para quem nos assiste, cria metas para a educação no país pelos próximos 10 anos. Acontece que no anterior, feito em 2014, só 4 das 20 metas foram alcançadas ou parcialmente alcançadas. Sob qualquer ótica, é um grande fracasso. Minha pergunta para vocês é: por que é tão difícil melhorar a educação no Brasil? Beth, você pode começar, por favor? Obrigada, Guilherme. Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem aqui no Poder 360. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente entenda que não há uma lei de responsabilidade educacional. Então, eu sou muito exigente com os prefeitos, com os governadores, com os governantes do Executivo de uma maneira geral, sobre a responsabilidade que eles têm com os orçamentos, com os planejamentos, etc. Mas eu não tenho nenhum compromisso deles com o futuro, que é a educação. Então, se eu cumprir a meta ou não cumprir a meta, tanto faz. Além do mais, não há uma política de Estado para a educação, né? Hoje eu digo assim, o Plano Nacional de Educação não cumpriu as metas. Aí o prefeito olha para o governador, que olha para o senador, que olha para o deputado, que olha para o presidente, que olha para as ONGs, que olham para o jornal, que olham para você. De quem é a responsabilidade? Me parece que a responsabilidade última é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa priorizar a educação. E quando o Plano Nacional de Educação é lançado, o Ministério fala assim: entreguei para o Congresso. O Congresso fala assim: votei, entreguei para a sociedade. A sociedade diz assim: bom, entreguei para o ministro, entreguei para o prefeito, entreguei para o governador. E as crianças, e eu estou falando de educação básica porque eu acho que é o grande gargalo, a grande desgraça nacional hoje, é o que está acontecendo na educação básica, as crianças ficam perdidas, fora da creche, fora da escola, abandonando, né? Você olha o que acontece no ensino médio. O ensino médio é uma tragédia. Os nossos jovens saem da escola, não trabalham, não procuram emprego e ficam iludidos por esses influenciadores digitais que dizem a eles que é muito mais fácil ganhar dinheiro com o jogo do tigrinho. Isso é uma bobagem. Não há nada mais importante do que a educação. A educação é a única ponte que nós temos para o futuro. E nenhum plano dará certo enquanto o Estado brasileiro não tomar para si a responsabilidade de adotar aquelas metas que estão naquela lei que foi criada e, neste plano, colocar responsabilidades. Lei de responsabilidade educacional. Se você não cumprir a sua meta, querido, você não vai poder, vai ficar fora da eleição, não vai poder se reeleger, vai ter alguma punição. Eu acho que esse é um ponto principal. Theodora, dos pontos principais. Como é que você avalia? Primeiramente, Guilherme, a gente agradece a oportunidade da Associação de Olho no Material Escolar estar aqui, né, compartilhando e debatendo um assunto tão importante como é o nosso Plano Nacional de Educação, que foi agora há poucos dias encaminhado para o Congresso Nacional. O Plano Nacional de Educação anterior, como bem foi afirmado, de 20 metas, 4 parcialmente cumpridas. E agora nós vamos ter 58 metas, né? Dá uma impressão de que queremos atingir ou colocar no papel as expectativas diversas. Mas o importante é termos foco, muito bem colocado pela Beth, e termos indicadores, né? Os indicadores são essenciais para o controle e acompanhamento de qualquer planejamento. Quando você tem um planejamento estratégico numa empresa, numa universidade, ele é aferido, ele é medido, ele é diagnosticado.
E isso não apareceu no plano anterior e não está aparecendo agora. Ou seja, não há indicadores não há quais indicadores. você consegue dizer. Exatamente. Atingimos esse marco, vamos para o próximo. Exatamente. E os indicadores que temos, por exemplo, o exame, o PIRLS, que avalia o nível de alfabetização para alunos de 4º ano, que foi realizado em 2021, né? De 65 países, nós ficamos entre os 5 últimos, né? O PISA, que avalia a matemática, ciências e português, alunos de 15 anos. Então, estão no final do ensino fundamental. O Brasil ficou mais da metade abaixo da média, né? Então, entre níveis de matemática e ciências, 75, nós ficamos lá por 63. Então, estamos muito baixos, com índices baixíssimos. E esses exames existem, mas não há consciência, os gestores não estão se apropriando destes dados para fazerem planejamentos a curto prazo e ações efetivas do que acontece na sala de aula. E principalmente, como foi falado, na alfabetização, a fase inicial da alfabetização. A alfabetização é essencial. Por quê? Sem uma boa alfabetização, o aluno não consegue acompanhar o que acontece dentro da sala de aula. Ele fica retrocedendo. Acaba tendo defasagem em idade séria e, posteriormente, até a evasão escolar. Aí temos que oferecer o EJA, o supletivo, como diziam anterior, uma denominação mais antiga, né, para tentar recuperar, né? Então, isso é uma engrenagem muito complexa, mas que começa lá no início, nos anos iniciais, quando a criança e qualquer pedagogo sabe que é na educação infantil e nos anos iniciais em que a criança está absorvendo, está como uma esponja, né? Apta a receber e ter todas as suas informações ali, né? Toda a sua formação, né? E esse período ele é sagrado. E é isso que nós precisamos focar. E aparentemente, pelo que tudo indica, esse é o período que está sendo bastante negligenciado. Teodoro, eu continuo contigo. A esquerda, parte da esquerda diz que falta dinheiro para a educação brasileira e parte da direita diz que sobra ideologia na educação brasileira. Qual que é a sua avaliação sobre essas duas colocações e o que falta na visão de vocês duas, que são técnicas, para a educação brasileira? A nível federal, estadual e municipal existem limites constitucionais de aplicação de recursos. E isto é fiscalizado pelos tribunais de contas municipal, aliás, estadual e Tribunal de Contas da União. Então, esses índices estão sendo atingidos, porque senão o prefeito, o governador não consegue mais recursos, porque ele entra no cadinho e tal, né? Mas é a progressão automática. Exatamente. E aí o que acontece? Os índices estão, vamos dizer, o financeiro a princípio está acontecendo, mas qual é a qualidade desta gestão, né? Como isto está acontecendo lá na base, na escola, né? Como esse recurso está sendo aplicado, né? Em estrutura de qualificação do espaço escolar, na capacitação e na formação do docente, né? Em programas que são às vezes necessários para acompanhar alunos e crianças que tenham defasagem idade séria, que precisam ter um acompanhamento extra estrutural, né? Então são N visões ou N cenários que precisamos analisar, né? E aí eu concordo plenamente com a Beth que ela colocou anteriormente. Tem que existir uma política efetiva nacional, estadual e municipal e controle, métricas de aferição, né? E quer queira, quer não, o cumprimento legal, né? Claro. Vamos falar um pouco sobre o novo PNIE. Quer falar alguma coisa sobre Quero o sistema completar anterior? só uma coisa que a doutora falou com muita felicidade,
que a ANUP está trabalhando com o De Olho no Material Escolar, com esse movimento, nessa questão do PNE. E quando ela fala da métrica, é muito importante a gente colocar nisso também a responsabilização, como ela está apontando, né? A meta da creche, que foi inclusive um assunto que você colocou, a questão da qualificação da criança na creche, né? De qualificar a criança que está indo para a creche, não foi batida. E aí? O prefeito continua com a vida dele muito boa. Se você for olhar os indicadores de educação no Brasil, quando você fala na educação na idade certa, o Brasil está na média ou acima dela, porque a progressão é automática. E isso produz alunos que se formam no ensino médio sem saber resolver uma equação. Sem saber entender, uma equação de segundo grau, hein? E sem saber entender texto simples, que é como a professora Teodora disse, aí ele vai fazer o EJA. O EJA é uma prova. Ele não vai recuperar nada da formação socioambiental que ele não teve, né? Nada do que seja de saúde mental que ele não teve, porque ele é um aluno que ficou à margem da educação a vida inteira, não entendendo a vida dos coleguinhas, não acompanhando a piada, não acompanhando o texto. Então, quando você perde uma criança, como a professora Teodora falou, na alfabetização, você perde esse cidadão para a vida inteira. A recuperação é muito difícil. E você precisa de esforços adicionais de um Estado que sequer está conseguindo fazer o seu esforço normal. O que dirá pedir a ele que trate adicionalmente esses alunos retardatários. Então, toda vez que eu perco uma criança na alfabetização na idade certa, eu perco um pouco do futuro do Brasil. Né? É isso que eu queria completar. Sobre o novo PNE, que é o que a gente já começou a abordar aqui, tem uma meta, algumas metas sem muita clareza do que elas querem dizer. Eu trago aqui um exemplo. Uma das metas é garantir a qualidade da oferta de educação infantil. O que significa garantir a qualidade da oferta? E quais os indicadores que são usados para você garantir a qualidade da oferta? Não é a ampliação da oferta, mas qualidade da oferta. O que isso significa? Eu acho que não significa nada. Significa isso, a qualidade da oferta. Como qualidade é um processo e é uma coisa muito subjetiva, você pode estar julgando que está fazendo uma oferta maravilhosa e ela, do ponto de vista acadêmico, didático, do ponto de vista pedagógico, não tem valor nenhum. Né? Como é que você vai poder... E eu vou deixar essa parte para a professora Teodora, porque ela é especialista nisso. Ela foi prefeita e é professora, porque quem é professor uma vez... vai ser professora a vida inteira, e ela foi professora de educação básica. Mas quando você fala em qualificar a oferta, como você qualifica a oferta se você não tem um programa de formação de professores adequado? Quem é o professor que está na sala de aula? Que a primeira qualidade da oferta é o mestre que vai receber aquele aluno. Né? Então, a educação infantil, qual é o preparo que aquele professor tem para receber uma criança? Uma criança que vem de vários lares diferentes, famílias estruturadas, famílias desestruturadas, crianças com necessidades especiais, elas são postas no mesmo espaço, sob a égide da regência de um professor que muitas vezes, ou na maioria, ou quase todas as vezes, não tem o preparo da formação, da licenciatura que ele fez para resolver a questão do aprendizado daqueles alunos. Eu outro dia ouvi uma professora dizendo isso, fiquei pensando, ela disse, ser professor é uma atividade muito complexa. Acabei de dizer isso também porque isso ficou na minha cabeça. Ser professor é uma arte, além de um sacerdócio. Né? E valorizar o professor não é só aumentar o salário dele, é garantir a segurança dele dentro da sala de aula, dentro da escola. Hoje você vê mães entrando nas escolas e batendo nos professores. A diretora cuja professora apanha dentro da escola deveria ser sumariamente demitida, porque permitiu que esse ambiente fosse violado dessa forma. Ninguém entra de repente e bate em alguém, se não tiver olhado antes e disse assim, dá para entrar e bater em alguém. Então, quando você fala em qualidade de oferta, você tem que primeiro garantir a qualidade da oferta acadêmica que está sendo dada ali. O aluno tem que entrar, tem que ser adequadamente, principalmente na fase que você disse, tem que ser adequadamente estimulado, tem que ser adequadamente compreendido nos seus problemas, tem que ter uma professora que compreenda o problema dele e o problema do outro, administre o seu tempo e atenda a ambos.
Né? Então, se nós não tivermos indicadores, aí a gente volta para o ponto do de olho no material escolar, isso que você perguntou não significa nada. É só uma manifestação de boa intenção. Eu gostaria que você fosse muito feliz, mas nada farei para ajudá-lo. Mais ou menos isso. Analogia concreta. Exatamente. Teodora, você que esteve na ponta, foi professora, é professora, foi secretária de Educação e prefeita. A educação infantil é o início. E o início em que a criança, como eu já citei, tem vamos dizer, a maior capacidade de absorção e percepção do contexto do entorno. Então, muito bem a Beth colocou, chegam a uma sala de aula crianças de diversas famílias e diversos contextos. E temos uma professora, um professor. Né? Estas crianças, elas, vamos dizer que qualidade esteja no ambiente, no espaço, na estrutura. Então, o primeiro passo é o gestor público oferecer uma estrutura adequada, uma sala de aula compatível com equipamentos compatíveis. Ponto. Isso é o mais fácil de tudo. Posteriormente, é a qualidade do que está sendo oferecido pelo profissional que é o educador, que além de ter uma qualificação superior, hoje obrigatória por lei, né, pela LDB, e ter uma qualificação adequada. E essa qualificação, ela não é também igualitária no nosso país. É muito diversa. É muito diversa. Né? E na educação infantil, há um tempo atrás, antes da LDB, a ideia era de que era ocupar as crianças, ter um aspecto social de atendimento, de ter ali a merenda e de ter uma ocupação para essas crianças estarem sendo cuidadas. E hoje, muito mais do que cuidar, é o início do processo educativo, da aprendizagem. Então, de uma forma lúdica, e para isso tem que ter espaços e professor que, através da música, da brincadeira, faça o letramento no processo cognitivo desta criança, estabelecendo essas conexões para uma aprendizagem, preparando o caminho para a alfabetização. Então, por que o cuidado tão especial com a educação infantil? Porque ela precisa moldar, né, este caminho para que lá no primeiro ano do ensino fundamental ele já esteja preparado e ambientado para isto, né? Então, isso é muito complexo. E aí nós temos, vamos dizer, todo esse contexto social da criança e também essa dificuldade dos professores. Então, um dos eixos também muito importantes que a gente precisa dar uma atenção especial nesse novo plano que está sendo proposto é a atenção para estes docentes, né? A sua qualificação, o seu acompanhamento e a sua valorização. E o De Olho defende, inclusive, este reconhecimento por este desempenho e essa qualificação, essa qualidade de aprendizagem que os seus alunos vão estar apresentando. E o que a professora Teodora diz é muito relevante porque ela já colocou a métrica. Então, assim, a qualidade de oferta. 70% das creches tem que ter brinquedoteca, tem que ter instrumento musical e a professora, e 70% dos professores têm que estar capacitados especificamente nas licenciaturas dedicadas à formação infantil. Ponto. O prefeito não fez, responsabilidade fiscal, responsabilidade educacional dele. Existe um projeto de lei, sei lá, antes da pandemia, quase né? Uma coisa muito anterior. Mas assim, sei lá, 2017, 2018, tem uma lei de responsabilidade educacional devidamente engavetada. Porque os nossos queridos parlamentares serão prefeitos e governadores um dia. Ninguém quer botar um problema para o futuro. Né? Mas enquanto nós não responsabilizarmos os gestores, é o que a professora Teodora falou. Dentro de uma empresa, eu tenho metas e eu preciso cumprir essa meta. E se eu não cumprir essa meta, eu serei dispensado. Então, um prefeito deve ser dispensado quando ele não exercita
a sua atividade principal na educação, que é formar aquelas crianças. E é o que a professora falou, se você perde esse intervalo, essa janela da educação infantil, é uma covardia, você já coloca esse cidadão, sabe, sem um membro. Ele é uma pessoa que está faltando alguma coisa nele, competindo num mundo cada vez mais agressivo e onde existem pessoas completas olhando por ele. Então, parabéns, professora. Eu achei suas palavras inspiradoras. Obrigada. Muito obrigada. O PNE foi composto por um grupo de trabalho que encaminhou parte desse texto ao governo. Como é que é composto esse grupo de trabalho? Olha, o PNE, na verdade, existe o Fórum Nacional de Educação, criado por lei, e que é o órgão legitimamente, politicamente responsável pela formulação do PNE. Essa é a função dele, formular e acompanhar. Eu sou membro do Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação realizou a CONAI no início desse ano e entregou um documento ao MEC. Esse documento foi um documento muito criticado por todos, mas a lei diz que a atribuição era aquela ali, né? A professora Teodora trabalha dentro de um grupo técnico muito poderoso do De Olho no Material, justamente analisando e colocando métricas nessas metas e produzindo novas. O MEC recebeu o documento da CONAI, criou um grupo de trabalho interno e fez uma proposta de Plano Nacional de Educação diferente do que a CONAI tinha proposto. Mas isso é possível, juridicamente falando? Bom, foi, né? Foi, porque apresentou, passou na Casa Civil, está indo para lá. Então, esse fórum está se organizando para emendar. E a sociedade, da mesma forma, emendando, porque a sociedade também não concorda, porque acha que o Plano Nacional de Educação proposto pela CONAI está muito mais voltado à inclusão, à equidade, sem tocar em nenhuma métrica, sem colocar nenhuma responsabilidade de execução. Esses então, são objetivos legítimos, mas só que se são só cartas de intenção, como vocês falaram, fica perdido, são palavras que se perdem no tempo, não é? Eu vou deixar essa resposta para a professora Teodora. Exato. Então, a Associação de Olho no Material Escolar, como uma associação civil, né, apolítica e apartidária, ela tem na sua estruturação, nós temos associados por todo o Brasil, né? Estamos 350 associados, e temos neste grupo uma equipe técnica extremamente qualificada, doutores, pesquisadores de renome, e que analisaram tanto o documento da CONAI, da Conferência Nacional de Educação, como agora também o documento proposto pelo MEC, né? E nós, como associação e sociedade civil, vamos estar acompanhando essa tramitação no Congresso Nacional, né? Gestionando com as lideranças, com os deputados, com a Comissão de Educação, com o relator do projeto e colocando o nosso posicionamento como associação e sociedade civil que primamos por uma educação de qualidade. E para ter qualidade, é bem como aquela meta que você comentou da educação infantil. Uma educação tal infantil de qualidade, mas como a gente consegue verificar? Então, nós primamos por alguns princípios, né? A questão da qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, e para isso nós precisamos ter indicadores. Então, é essencial que o Plano Nacional de Educação tenha estabelecido quais vão ser os indicadores, e isto não aparece, né? Outro eixo bem importante, a Constituição fala, no artigo 206, 205 e 6, o cidadão tem direito a uma educação de qualidade e que lhe prepare esse cidadão para o mercado de trabalho, né? Então, o outro indicador, o outro item que nós primamos é justamente esta conexão à empregabilidade. À empregabilidade. Hoje temos inúmeros cursos técnicos, inúmeros cursos superiores, formando pessoas que depois acabam não sendo empregadas naquela formação para a qual fizeram. E, portanto, temos outras áreas totalmente defasadas, né? Outras áreas em que não existem cursos suficientes.
E a educação também precisa ter um outro olhar para a tecnologia. Onde está nesse plano que está no Congresso este link entre a sala de aula e esse preparo desse estudante, dessa pessoa que está sendo formada no fundamental e no médio e depois no superior, com o mundo tecnológico, digital e da inteligência artificial, né? Esse link está bastante distante. E aí, o que você falou também muito sobre a violência, né? Onde aparece neste projeto a questão da violência? Primeiramente, quem é que fica numa escola em que o professor é agredido, né? Isso provoca a evasão escolar, exemplo, a desistência, né? do próprio professor, né? Então, violência é questão de segurança. Não. Não é. Nós precisamos trabalhar toda a questão da segurança para que, nesse ambiente escolar, se prime pela educação e não no medo, na insegurança, né? Então, são eixos extremamente importantes que precisamos trabalhar e que, com certeza, estamos já percebendo, a própria associação já está percebendo que estamos tendo a adesão de muitas pessoas, de muitos órgãos, empresas, instituições que acreditam nessa causa. E o que é importante que a professora Teodora está falando é essa coisa da cultura da paz. A escola deveria ser um oásis, né? A gente tem que pensar nos milhões de crianças pobres, pessoas que moram em áreas vulneráveis, onde a escola é a única oportunidade que aquela criança tem de ter um convívio social ameno, de ter alimentação, de ter cuidado, de ter empatia, de ter acolhimento. Então, as nossas escolas deveriam ser esses oásis, e não os campos de batalha, onde eu tenho posições ideológicas radicalizadas, onde eu brigo, onde eu incentivo o estapeamento das crianças fora e dentro dos portões. E importante também, Guilherme, volto a dizer, enquanto o Estado brasileiro não tomar a si a responsabilidade pelo monitoramento, e monitorar não é pedir ao INEP para fazer contas, é monitorar a implantação do Plano Nacional. Nós não iremos a nenhum lugar. Porque o Estado brasileiro resolveu que o Brasil ia ser sede da Copa do Mundo. E imediatamente ergueram-se enormes estádios no Brasil inteiro. E fomos a sede da Copa. Por que o Estado brasileiro ainda não decidiu colocar internet banda larga rápida em todas as escolas? Por que nós temos escolas sem sanitário, sem instalação hidráulica, sem água, sem cozinha? Como é que eu fui lá no interior, a ANUP tem um projeto social no Marajó, nós tivemos lá 5 minutos de voadeira de Breves, que é a única cidade onde há um aeroporto, tem uma escola onde uma professora atende 7 séries diferentes, numa sala, que não é uma sala, é uma coisa assim, onde as pessoas entram. Então, que país é esse? Que tem tanto apreço ao futebol e nenhum apreço às escolas? Né? Como é que eu levanto tantos estádios e não coloco escolas com o mínimo? Isso que a professora Teodora falou, o mínimo. Uhum. Então, o PNE precisa, além dos indicadores de realização das metas, responsabilizar o Estado brasileiro por tudo o que não for feito. Nós não podemos ver um PNE não ser cumprido e dizer, das 20, só 3 foram cumpridas. E aí? Quem é que vai ser responsabilizado? A criança, né? Que continuou não tendo nada, porque nada foi feito para melhorar o próximo PNE. Quem imagina que esse PNE será melhor executado do próximo se for esse manifesto de boas intenções? Uhum. Meu pai dizia que de boa intenção o inferno está cheio. Né? Eu acho que o PNE pode ter 258 intenções, irmos todos para o inferno e não resolvemos o problema das crianças. Pegando como gancho o aniversário de 30 anos do Plano Real, que foi na segunda-feira, dia 1º de julho. Uma das histórias mais pitorescas aí da criação do Plano Real veio do economista Edmar Baixa, que foi um dos criadores, que ele disse que ele foi chamado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, para uma reunião, e ele achou que eles seriam demitidos porque tinha havido um problema imediatamente anterior. E ele pegou então um papelzinho azul, e nesse papelzinho azul ele rascunhou o que seria então depois o projeto do Plano Real. O que eu faria se eu continuasse no governo? Ele rascunhou nesse papelzinho azul. Então eu proponho um exercício rápido para a gente fazer aqui. Imaginando um papelzinho azul na mão de vocês e um Plano Real
para a educação, quais seriam os 3 ou 4 pontos para revolucionar a educação no Brasil, na avaliação de vocês? Eu boto 3. Quais? 1, alfabetização na idade certa. Aliás, antes disso, formação de professores. Uma exigência séria do Estado brasileiro, da qualidade da formação dos professores. E a obrigatoriedade dos estados e municípios deixarem de contratar professores temporários. Contratam professores temporários dizendo, não, é que ele não tem qualidade, não, é porque tem muita pressão sindical. Não pode. Um professor não pode entrar em sala de aula sem saber se amanhã ele volta. Depois, alfabetização na idade certa. Mas não é ficar distribuindo dinheiro por aí não, porque isso não adianta. O dinheiro sobe e depois nem desce na escola. A ideia é alfabetização na idade certa, meta e lei de responsabilidade educacional para os prefeitos. A quem cabe essa responsabilidade é importante. Terceiro, a questão da empregabilidade. O ministro da Fazenda tem que fazer alguma coisa além de ficar discutindo política fiscal. Ele tem que olhar e dizer assim, o futuro do Brasil é ser uma economia inserida no mundo através de 2 pontos. Agro, resolvido, nós temos agronomia. Tecnologia, estamos mal, não temos tecnologia. Nós temos que ter uma indústria de formação de mão de obra voltada para o futuro do país e não para o futuro pessoal. Eu quero estudar música. Ok, você vai estudar música, mas não vai ter bolsa de estudo, porque o Brasil não tem dinheiro. Nós não podemos botar ProUni e FIES para musicistas, enfim, não vou nomear mais, senão os musicistas, além deles, vão ficar outros chateados comigo. Mas a verdade é, nós precisamos botar os nossos jovens olhando para o futuro. E o futuro é tecnologia, inteligência artificial, matemática. Matemática. Por que os cursos de engenharia estão vazios? Porque ninguém passa em matemática 1. Ele mal sabe soletrar o nome dele e não consegue fazer a tabuada. Como é que ele vai fazer matemática 1? 3. Empregabilidade é a terceira. Educação, alfabetização na idade certa é a segunda. E professores qualificados. Um esforço nacional em prol deles. Teodora? A Beth foi fantástica. Gabaritei. Gabaritou, porque é exatamente isso que nós pensamos, né? Nós vimos que o plano que passou, que está vencendo, ele deixou um grande gargalo, que foi a alfabetização, que continua há quase 40 anos sendo o problema nacional. Então, a alfabetização. E para isso, uma educação infantil realmente qualificada e o ensino fundamental com uma atenção totalmente especial, por parte de qualquer gestor, em qualquer esfera. Os profissionais, professores, e aí os cursos superiores também, a formação EAD, ela precisa ter, na área do magistério, um mínimo presencial. Como é que você vai formar um professor que não tenha um estágio em sala de aula, uma orientação, um estágio supervisionado? Não é aceitável. É a mesma coisa você formar um médico que não clinicou, que não atendeu. Então, não temos como admitir a educação à distância, totalmente à distância. Ela precisa ter, no mínimo, um percentual presencial. A valorização e o reconhecimento desse professor que faz a diferença em sala de aula, daquele que cumpre exatamente o seu papel com afinco e com determinação e que traga resultados e crianças que realmente saiam, vamos dizer, habilitadas naquele nível de aprendizagem para a série qual estão ali presenciando. E também a questão do monitoramento através de indicadores, né? Podemos ter as 58 metas, mas se nós não avaliarmos ela, de nada adianta, como foi falado, é um projeto intencional, uma carta de intenções, né? Então, nós acreditamos que enxugando e potencializando todos os investimentos e toda a atenção para um link menor de metas que realmente possam ser atingidas é o ideal. E completando o que a professora Teodora disse em relação ao EAD,
O que ela falou mostra bem a situação da avaliação do ensino à distância nos cursos superiores no Brasil. Mostra como nós vivemos um ambiente de desregulação e de absoluta balbúrdia e bagunça, né? O MEC não fiscaliza polos. O MEC só fiscaliza a sede. Então eu estou vendendo um apartamento para você mostrando a sala. Quando você fala os quartos, eu digo, não precisa ver os quartos. Os quartos são ótimos. Só que eu fiz uma sala enorme e os quartinhos estão tudo pequenininho ali, tudo uma porcaria e você não viu. Então, como o MEC não visita há 7 anos, 8 anos, polo nenhum, há 8 anos virou um faroeste. Todo mundo faz o que quer. E o MEC vendeu à sociedade a ideia de que existem cursos 100% EAD na área de formação de professores. Não existe curso 100% EAD em nenhuma área. Não há regulamentação para isso e nem a oferta. Curso 100% digital não existe. O que a gente pode discutir é qual é o percentual da presencialidade. No caso de formação de professores, estágio, campo de prática e atividades complementares e extensão são presenciais. Aqui eu tenho 40% do tempo presencial, né? Então, vender a ideia de que o EAD 100% existe mostra como o MEC está sem saber o que está falando. Que ele deixou tanto de vigiar o que está acontecendo que nem ele sabe mais o que está acontecendo. Nós temos agora esperanças de que, com a nova secretária das séries, a gente retome o caminho da qualidade acadêmica, que é de fato a avaliação. A avaliação é o farol que mostra para que lado a educação deve ir. E sem qualidade acadêmica nós não iremos a lugar nenhum. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a presidente da ANUP, Elizabeth Guedes, e a diretora da ONG De Olho no Material, Teodora Lidkmeier. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de julho de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.